é Wagner Romão, eu sou professor de Ciência Política na Unicamp e aqui a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos, algumas ideias básicas sobre democracia. Você sabia que o voto é o primeiro passo de um processo muito mais profundo de participação política? O processo fundamental das democracias representativas é fazer com que países, cidades, estados, comunidades políticas com muita gente possam eleger representantes que tomem decisões por aqueles que os elegem, os representados. No Brasil, por exemplo, nós somos atualmente mais de 147 milhões de eleitores. Ou seja, é muita gente para tomar decisão ao mesmo tempo. Infelizmente, isso é impossível. Por isso, nós elegemos representantes para o Legislativo e para o Executivo que vão tomar decisões por nós. Esse é o fundamento da democracia representativa, no caso, no Brasil. Então, pessoal, a coisa funciona mais ou menos assim. Ponto 1. Com base num programa, nós elegemos representantes para atuar por nós. Ponto 2, nos próximos 4 anos, esses representantes atuam no Legislativo e no Executivo por nós. Ponto 3, nós ficamos esperando no sofá da casa 4 anos para até uma outra oportunidade de eleger esses representantes. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Você realmente acha que depois de elegermos os nossos representantes, nós devemos ficar quietinhos em casa, sem fazer nada, esperando que eles façam por nós aquilo que nós esperamos que eles façam? Você realmente acha que o voto é a única forma de participação política? É claro que a representação é um elemento importante das nossas democracias, mas cada vez mais tem ficado evidente que não basta que nós elejamos representantes para atuar por nós durante um determinado período de tempo, um mandato de 4 ou 5 anos. Por isso é muito importante que a gente esteja cada vez mais atento sobre outras formas de participar na política para além do nosso voto de 4 em 4 anos. Então, pessoal, para além do voto, há uma série de outros instrumentos de democracia direta que são utilizados em muitos países, talvez na grande maioria dos países do mundo, como formas alternativas de participação política que nós costumamos chamar de democracia direta. No caso do Brasil, a Constituição de 88 introduziu novas formas de democracia direta que não existiam antes no país. O plebiscito, o referendo e os projetos legislativos de iniciativa popular. A coisa funciona mais ou menos assim. Há uma decisão importante a ser tomada ou a ser referendada, daí o nome referendos, e há uma grande convocação do eleitorado para dizer sim ou não àquela proposta que está sendo colocada. No caso dos projetos de lei de iniciativa popular, é preciso 1% de assinaturas do eleitorado brasileiro, ou seja, em torno de 1,5 milhão de assinaturas, para que um projeto desse seja encaminhado para a Câmara dos Deputados e dê início a uma tramitação de uma iniciativa, portanto, do povo brasileiro para um novo projeto de lei, para uma nova legislação. Infelizmente, no Brasil, esses mecanismos de democracia direta são muito pouco utilizados. No caso dos projetos de iniciativa popular, por exemplo, essas 1,5 milhão de assinaturas, elas apenas iniciam uma tramitação que acaba obedecendo todo o processo de tramitação de um projeto de lei comum na Câmara dos Deputados. Por isso seria muito importante que nós tivéssemos alternativas, que houvesse pelo menos uma tramitação um pouco mais rápida desses projetos de iniciativa popular na Câmara dos Deputados e no Senado. No caso dos referendos e dos plebiscitos, a gente teve apenas, em nível nacional, apenas o plebiscito lá em 1991 sobre parlamentarismo ou presidencialismo, monarquia ou república. Nós não tivemos nenhum outro plebiscito em nível nacional como aquele que ocorreu em 1991. E no caso dos referendos, nós tivemos apenas o referendo que indicava o apoio ao Estatuto do Desarmamento em 2005, quando venceu aquela ideia menos restritiva sobre o controle de armas. Os referendos e plebiscitos, por exemplo, são muito utilizados em países como os Estados Unidos, países europeus e mesmo países latino-americanos, como, por exemplo, o Uruguai e a Colômbia. Recentemente, a Colômbia passou por um processo de referendo do famoso acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. O Uruguai é um outro país que tem uma longa tradição de plebiscitos, de consultas à sua população sobre os mais diversos assuntos, como os assuntos relacionados à previdência, relacionados à educação pública, relacionados à questão da maioridade penal.
Muito recentemente, esse tema da maioridade penal foi fruto de um plebiscito no Uruguai, onde venceu a manutenção da idade de 18 anos para a maioridade penal. Além do voto em representantes eleitos, os quais a gente deve acompanhar ao longo de 4 anos, é claro, e além também dos mecanismos de democracia direta, como os referendos, os plebiscitos e os projetos de lei de iniciativa popular, há uma série de outras formas de acompanhamento das ações governamentais específicas sobre cada setor de políticas públicas. Vamos acompanhar nos próximos vídeos esse tipo de interlocução mais específica com cada setor de política pública.